Olá, pessoal. Na última aula a gente falou sobre potencial de repouso neuronal. E aí, para dar continuidade à nossa aula, hoje a gente vai falar sobre potencial de ação. Primeiro vamos entender para que serve potencial de ação. Bora lá. Bom, pessoal, o potencial de ação serve para tudo que a gente faz, basicamente. Para a gente sentir, para a gente perceber, para a gente reagir, tudo depende da formação de potenciais de ação. Então, sem os potenciais de ação, a gente não tem comunicação entre os neurônios, sem potencial de ação, a gente não tem a liberação de alguns hormônios, sem potencial de ação, a gente não tem aí contração muscular, sem potencial de ação, a gente não consegue sentir um toque, sentir um cheiro, sentir um gosto. Então, basicamente, o potencial de ação é a forma de comunicação das nossas células neuronais, das nossas células excitáveis, como o músculo cardíaco. Tá? Então, ele é a base de muitas coisas no nosso organismo e por isso é importante a gente entender como é que funciona. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre potencial de ação neuronal. Bom, eu falei para vocês na aula passada que o potencial de membrana de um neurônio em repouso é aproximadamente menos 70 milivolts. Potencial de ação, a grosso modo falando, seria uma descarga elétrica que esse neurônio vai produzir e essa descarga ela vai percorrer todo o neurônio sem decaimento até o finalzinho dele, lá no terminal axônico. Tá? Então, vai percorrer todo o axônio desse neurônio até o terminal, e aí no terminal pode, por exemplo, levar à liberação de neurotransmissor que vai agir ou numa célula efetora ou no neurônio seguinte. Tá? Mas para que esse potencial de ação seja desenvolvido, eu preciso que o estímulo que esse meu neurônio esteja recebendo altere o potencial de membrana de repouso de menos 70 até menos 55 milivolts. Mas espera aí, primeiro vamos entender o que é esse estímulo que vai fazer com que o neurônio saia de menos 70 para menos 55 milivolts. Aí eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, imaginem que aqui eu tenho um neurônio, eu não desenho muito bem, tá? Vocês já sabem disso. E aqui eu tenho um outro neurônio. Esse neurônio aqui, esse primeiro neurônio aqui, imaginem que aqui a terminação axônica dele, aqui o terminal sináptico, liberou um neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai atuar nesse neurônio seguinte aqui. Então, vamos ampliar isso aqui. Imaginem que aqui é o meu segundo neurônio. Então, eu tenho aqui um receptor, onde esse neurotransmissor vai atuar. Imaginem que a atuação desse neurotransmissor sobre o seu receptor abra canais para cátions. E aí pode ser uma grande variedade de canais para cátions. De qualquer forma, a abertura dos canais para cátions vai permitir o influxo de carga positiva, a entrada de carga positiva. Então, se essa entrada aqui de carga positiva fazer com que meu neurônio saia de um potencial de membrana de menos 70 a menos 55 milivolts, eu atinjo o limiar de abertura dos canais de sódio voltagem dependentes. Lembrem-se que o sódio está mais concentrado no meio extracelular e a diferença de concentração é enorme. Então, quanto maior a diferença de concentração, maior vai ser o influxo desse íon. Então, entra muito sódio pelos canais para sódio voltagem dependentes. E essa entrada de sódio faz com que o meu potencial de membrana, que agora estava em menos 55 milivolts, né, que foi a voltagem que abriu os canais de sódio, parta dessa voltagem até mais 30 milivolts, de forma rápida. Tá? Essa fase a gente chama de despolarização. Bom, esses canais de sódio que são abertos em menos 55 milivolts, eles são chamados de canais rápidos para sódio e voltagem independentes, porque eles se abrem e se fecham rapidamente. E por isso que essa fase ascendente é interrompida aqui em mais 30 milivolts, tá? Então, guardem isso. Eles são canais rápidos, eles se abrem e se fecham rapidamente. Por outro lado,
aqui no início do potencial de ação, eu também tenho a abertura dos canais para potássio. Potássio está mais concentrado aonde? No meio intracelular. Se o canal para potássio se abre, o potássio vai tender a sair da célula. Só que diferente do que ocorre com os canais para sódio, os canais para potássio são lentos. Eles se abrem lentamente e se fecham lentamente. Então, devido à sua abertura muito lenta, o que vai acontecer é que nessa fase ascendente do potencial de ação, que é a fase de despolarização, ela vai ser determinada basicamente pelo influxo de sódio. Essa saída de potássio pela abertura lenta dos canais para potássio não vai interromper o potencial de ação. Só que chegando aqui no pico do potencial de ação, nós temos o fechamento dos canais para potássio. Então, aqui nós temos, potássio não, desculpa, nós temos o fechamento dos canais para sódio. E os canais para potássio estão abertos. Então, sai potássio pelos canais para potássio voltagem independentes, o canal de sódio está fechado, e aí nós temos, então, a redução do potencial de membrana, tá? Que é essa fase que nós chamamos de repolarização. Então, a repolarização ocorre devido ao efluxo, a saída de potássio da célula pelos canais para potássio voltagem independentes, que são lentos. No entanto, como eu falei para vocês, os canais para potássio se abrem lentamente e se fecham lentamente. Pelo fato deles se fecharem lentamente, o efluxo de potássio, saída de potássio, continua ocorrendo na célula, fazendo com que ela passe o potencial de repouso de membrana e fique ainda mais negativa, ou seja, fique hiperpolarizada. Depois, obviamente, a célula vai retornar ao seu potencial de repouso através do restabelecimento dos gradientes eletroquímicos do sódio e do potássio, através da atividade da bomba de sódio. Então, vamos recapitular de novo, pessoal. Então, eu tenho aqui o meu potencial de membrana de repouso. Essa minha célula neuronal recebeu um estímulo excitatório que fez com que ela partisse de menos 70 para aproximadamente menos 55 milivolts. Menos 55 milivolts é a voltagem que abre os canais para sódio. Voltagem dependente, tá? Com essa abertura dos canais de sódio voltagem dependentes, nós temos um grande influxo, uma grande entrada de sódio dentro da célula, gerando o que a gente chama de despolarização. Só que, à medida que o potencial de membrana desse neurônio vai ficando cada vez mais positivo, essa alteração de voltagem também é um fator que fecha os canais de sódio. Então, aqui no pico do potencial de ação, esse pico representa o quê? O fechamento dos canais para sódio. Ao mesmo tempo, o que está acontecendo desde o início do potencial de ação? A abertura lenta dos canais para potássio. Então, o potássio está mais concentrado no meio intra, com a abertura dos canais, o potássio vai sair da célula, tá? Então, aqui nós temos o fechamento dos canais para potássio associado à abertura que já estava ocorrendo dos canais para sódio, dos canais para potássio, desculpa, voltagem independentes. O potássio vai sair da célula, vai deixar a célula através desses canais, gerando a fase, então, de repolarização. Só que, como esses canais se fecham lentamente, o efluxo de potássio continua a ocorrer, ocasionando, então, a fase de hiperpolarização, que é quando a célula fica mais negativa
do que a situação inicial de repouso. Depois temos, então, o restabelecimento do potencial de membrana, ocasionado aí pela atividade da bomba de sódio, que restabelece o gradiente eletroquímico do sódio e do potássio. Vejam que aqui está demonstrado na figura que estímulos pequenos que não atinjam o limiar de abertura dos canais de sódio e voltagem dependentes não vão causar potenciais de ação. Ou seja, para que um neurônio gere um potencial de ação, o estímulo que esse neurônio receber tem que ser o suficientemente intenso para abrir os canais de sódio. Estímulos menores não vão produzir potencial de ação. Nesse exemplo aqui, o que nós temos? Nós temos uma convergência de sinais de vários neurônios para um único neurônio. Então, nós temos 3 neurônios aqui excitando esse segundo neurônio aqui, tá? Nesse outro caso aqui, nós temos 2 neurônios que excitam e um que inibe. Esse que inibe está distanciando, está dificultando a geração do potencial de ação aqui nesse neurônio. E que algumas vezes é necessário, tá? Algumas vezes a gente tem que ter uma modulação desse potencial de ação neuronal que pode ser determinado por uma entrada inibitória nesse neurônio. Uma outra questão importante que eu ainda não havia dito para vocês. Aonde que é desenvolvido o potencial de ação no neurônio? O potencial de ação nos neurônios, ele ocorre nessa zona aqui, chamada cone axônico. Por que nessa zona? Porque nessa zona aqui é onde nós temos maior população de canais para sódio, voltagem dependentes. Então, é aqui que o potencial de ação acontece, tá? E aí ele vai ser propagado ao longo de todo o axônio do neurônio, sem decaimento, até chegar ao final desse neurônio. Existem 2 características importantes do potencial de ação neuronal que eu preciso falar para vocês. Uma é o período refratário absoluto e a outra é o período refratário relativo. O período refratário absoluto é esse período que está em verde escuro, né, e que abrange praticamente todo o potencial de ação. Nesse período aqui, independente da intensidade do estímulo que esteja chegando no meu neurônio, a minha célula não vai desenvolver outro potencial de ação sobre esse que já está em curso. Por que disso? Eu vou explicar a partir dos canais de sódio e voltagem dependentes. Bom, os canais de sódio e voltagem dependentes, pessoal, eles têm 2 comportas. Uma que fica voltada para a face extracelular e uma que fica voltada para a face intracelular. A que fica voltada para a face extracelular é a comporta de ativação. E a que fica voltada para a face intracelular é a comporta de inativação. Quando a minha célula neuronal está em repouso, a comporta de ativação está fechada e a de inativação está aberta. Quando o meu neurônio recebe um estímulo, e esse estímulo é em torno de menos 55 milivolts, a comporta de ativação se abre, permitindo o influxo de sódio. Só que, quando a minha célula atinge um determinado nível de voltagem, essa comporta de inativação que fica na face intracelular se fecha. E aí ela demora, esse canal iônico, ele demora para se recompor, ou seja, demora um certo tempo para voltar ao seu estado ativável. Como eu falei para vocês, o potencial de ação só vai ocorrer se eu abrir os canais de sódio e voltagem dependentes. E para eu poder abrir esses canais, eles têm que estar nessa configuração. Então, enquanto os meus canais de sódio estiverem nessa configuração aqui, nenhum estímulo, por mais intenso que seja, vai abrir esse canal e vai desencadear um potencial de ação. Então, essa é a base do período refratário absoluto. É a inativação dos canais de sódio. E eu preciso que eles voltem à configuração inicial para que ele se torne ativável e aberto por um outro estímulo que atinja o limiar de ativação desses canais. Já o período refratário relativo,
Se durante o período refratário relativo, que corresponde a essa área em verde claro, eu tiver um estímulo um pouco mais intenso, eu posso ter um potencial de ação no finalzinho desse que já está em curso. Mas por que tem que ser um estímulo mais intenso? Por duas coisas. Uma, que nem todos os canais de sódio ainda se recomporam. Então, eu ainda tenho canais de sódio que ainda estão voltando ao seu estado ativado. Outra é que os canais para potássio estão abertos. Então, eu preciso de um estímulo mais intenso que se sobreponha a essa saída de potássio. Então, eu tenho que brigar ali contra esses dois fatores e só um estímulo muito mais intenso que vai poder, então, evocar um potencial de ação nesse que já está em curso, no seu final, né, durante o período refratário relativo. Bom, como eu falei para vocês, uma vez que o potencial de ação seja formado no cone axônico, ele vai se propagar ao longo de todo o axônio neuronal sem decaimento até o finalzinho desse axônio. Mas se é uma corrente elétrica, como que o estímulo sempre vai nessa direção? Tem uma explicação. E a base é o período refratário absoluto. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos acompanhar aqui para vocês poderem entender isso. Então, aqui nesse primeiro segmento, eu tenho, meu neurônio recebeu um estímulo, esse estímulo atingiu o limiar de abertura dos canais para sódio e voltagem independentes, o sódio entrou e iniciou, então, o processo de despolarização. Então, nesse segmento, eu estou na fase de despolarização. Essa entrada de sódio que está ocorrendo nesse segmento despolariza e abre os canais de sódio do segmento posterior, tá? Fazendo então com que no segmento posterior eu comece a desenvolver a fase de despolarização aqui. E por que que esses íons que vão entrar aqui não vão promover um outro potencial de ação nesse segmento anterior? Porque esse segmento anterior vai estar em período refratário absoluto. Entenderam? Então, enquanto o segmento posterior começa a despolarizar, essa despolarização não vai afetar o segmento anterior, porque o segmento anterior estará em período refratário absoluto. Então, o potencial de ação só tem um caminho. Adiante, até o finalzinho do terminal axônico. Bom, para terminar nossa aula de hoje, eu vou trazer uma curiosidade para vocês, que é a tetrodotoxina. O que seria a tetrodotoxina? A tetrodotoxina é uma toxina proveniente de algumas espécies daquele peixe chamado baiacu, que por sinal é delicioso. Mas por que essa toxina pode ser letal? Porque essa toxina ela tem a capacidade de inibir aqueles canais de sódio, canais para sódio e voltagem independentes, que são fundamentais, essenciais para a indução do potencial de ação neuronal, tá? Então, fiquem aí com essa curiosidade. Qualquer dúvida, podem postar nos comentários que eu vou responder para vocês. Também vou postar nos comentários as referências utilizadas para essa aula. Beijo, até a próxima.